sobre família. Temos mais uma pregação hoje à noite ainda. Vários temas foram abordados, embora eu tenha ministrado e orado aqui, lido 1 Coríntios 13, mas não é sobre amor que eu vou falar, não. Vou falar sobre outra coisa, eu vou falar sobre comunicação. Daqui a pouco ela vai botar ali. Não falei disso ainda, né? Mas eu vou falar agora. Vários temas foram abordados para se falar de família, né? Sobre a questão da cooperação, a questão de encontrar os valores que foram, com o tempo, vão se perdendo. E agora eu queria falar sobre esse, que também é um assunto que eu considero extremamente importante, que é o diálogo, que é uma comunicação que ela seja eficaz. E para mim é um desafio falar nisso, porque está aí a minha dificuldade nos relacionamentos, é a comunicação, é a minha dificuldade. Porque assim, é fácil falar, né? Mas pastor, você fala bem, mas comunicação não tem nada a ver com falar bem. Eu sou bom de monólogo, eu sou bom eu falando e as pessoas ouvindo. Isso eu sou bom pra caramba. Eu falo, o outro ouve, de preferência que não seja um debate, de preferência que seja eu falando e aí a pessoa só ouve. Aí, irmão, você vai dizer que eu sou o melhor comunicador do mundo, mas só assim. Mas comunicação, principalmente no conceito familiar, não é falar, até porque quando um fala e o outro quer falar junto, quem ouve? Ninguém. Aí esse daqui esse aqui, ó, a mão direita, tá achando que tá perdendo um pouco, o que ela faz? Fala mais alto. Alguém falou aí, aumenta a voz. Fala mais alto, aí esse daqui vê que tá perdendo. O que esse faz? Fala mais alto ainda, daqui a pouco não tem mais comunicação. Tem guerra, tem briga, tem gritaria, tem tudo, menos comunicação. Então a ideia hoje, nessa manhã, a gente falar de um pouco de comunicação, mas uma comunicação que seja eficaz. Que no final tenha surtido algum efeito, tenha valido a pena ali a conversa. E para isso eu queria que você abrisse comigo em Efésios, no capítulo 6. Eu não vou ler nenhum texto que seja especificamente texto daqueles clássicos, né, que a gente usa para abordar conceitos familiares. Não, vai ser textos que são gerais, que servem para tudo, inclusive para o relacionamento familiar. E esse texto é um deles, que está em Efésios 6, só o verso 12, que eu queria usar como base para essa nossa mensagem. Abriram? Diz assim, ó, estou lendo na NVT. Pois nós não temos, viu? Nós não temos, não é para você lutar. Nós não temos que lutar contra inimigos de carne e sangue, contra pessoas, mas agora nós temos que lutar, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas espirituais. Paulo está dizendo, eu não tenho que lutar contra pessoas, eu não tenho que lutar com o meu familiar, eu tenho que lutar contra Satanás, contra as forças, os poderes que estão escondidos nas regiões celestes que militam contra mim. Parafraseando esse texto, já que estamos falando sobre família, eu reescrevi o texto assim, ó, pois nós não lutamos contra a nossa família, contra nossos filhos, cônjuges, com os nossos irmãos. Nós lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas, contra espírito maligno na região celeste que tenta nos influenciar negativamente. A nossa luta são contra essas pessoas. É muito comum você ouvir, infelizmente, né, pessoas que às vezes se separaram, pessoas que eu digo de relacionamento matrimonial, né, marido e mulher se separou, aí tu vai ver o motivo. Inclusive na igreja acontece isso também. Aí tu vai ver um motivo. Qual é o motivo? Um dos mais falados é incompatibilidade. Vai falar que ali, incompatibilidade de gênio. Cada um tem um jeito de pensar, de agir, a gente não conseguiu bater o nosso raciocínio, então a gente preferiu separar. É comum. Por outro lado, também é comum você ver pessoas se relacionando com outra. Você vê logo no namoro, no noivado, pessoas que são totalmente diferentes. Mas disse que separou porque não está sendo compatível, são diferentes. Mas quando tu vai namorar, tu busca justamente pessoas diferentes a você. É claro que isso não é uma regra, né? Mas
É comum você ver uma pessoa mais explosiva, faladeira, se relacionando com alguém que é mais faladeira. Eu já falei automaticamente no feminino, né? Eu acho que é preconceito meu, Carlinhos. Por que eu não falei faladeiro? Por que será, né? Por que será? Será que é porque a mulher tem mais dificuldade em ficar quieta e falar? Não sei. Não, pela necessidade que a mulher tem de falar muitas palavras. Talvez seja por isso, não sei. Mas saiu, foi natural, tá? Não foi forçado, não. Os dois, né, Carlinhos? Carlinhos é apaziguador. Isso aí, Carlinhos. Bem-aventurados pacificadores, Carlinhos. As irmãs aí vão brigar comigo depois. Aí, tá vendo? Até mudei aqui. Mas é comum você ver duas pessoas diferentes se relacionando. Uma pessoa que às vezes é mais tempestuosa, se relaciona com alguém que é um pouco mais calmo, um pouco mais brando. Alguém que é mais ativo, acelerado, quer fazer as coisas, e o outro não quer fazer nada, quer ficar à toa, parado, dormindo. Uns que querem no final de semana arrumar a casa inteira, e outro que quer no final de semana não arrumar nada, descansar. Então você acaba pegando duas pessoas opostas que se relacionam, aí depois dizem que não deu certo porque são opostas. Então é um negócio meio doido, né? Então, o que eu faço diante dessa situação? Daquilo que às vezes eu vi na minha infância, que eu falei, eu jamais vou ficar com alguém assim, seja porque eu vi com meu tio, vi na minha própria família com meu pai, com a minha mãe, agindo de uma maneira, eu digo, não quero ser assim. Aí quando eu cresço, começo a me relacionar, eu me relaciono com alguém que é exatamente igual àquilo que eu disse que não seria, que não queria. Eu meio que procuro, é quase que uma necessidade biológica de se completar. Aquilo que eu não sou, que é diferente de mim, eu procuro aquilo para me completar, algo instinto, não sei dizer o que é. Mas qual é a solução? Porque, se a gente for falar, só um bate-papo prévio aqui, antes da gente falar da comunicação. Se a gente for parar para pensar, o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje, ela quer muito falar. Entra numa rede social, se você tiver curiosidade, bota lá um assunto lá que é um pouco polêmico, seja da política, seja do religioso, e começa a ver os comentários. Quando eu não tenho o que fazer, estou numa fila, por exemplo, que eu quero queimar o tempo, aí eu fico vendo coisas que não vai me contribuir com nada. Uma delas é isso, é ver os comentários. Cara, eu me divirto nos comentários. É a sede que o outro tem de falar. Seja falar com os dedos ali escrevendo. O outro tem essa ânsia de querer mostrar que tem razão, aí o outro embaixo fala um negócio de deboche, e o outro vem e começa se você bota os dois, um de frente para o outro ali, bota uma arma assim em cima da mesa, irmão, alguém morre. Porque você vê que está um degladiando com o outro ali, com os textos e ofendendo, e desce o nível, o outro aumenta o nível, o outro concorda com fulano, e o outro, e eu com ciclano, e vai. É essa vontade que as pessoas têm do falar. Só que, quando você está falando do extra-família, é fácil. O que as pessoas fazem no extra-família? Fácil, Carlinhos. No caso da rede social é mais fácil ainda. O que tu faz quando o camarada começa a escrever teus comentários lá que tu não gosta? Que isso, Carlinhos? Carlinhos, eu esperava de todo mundo, Carlinhos. Eu esperava de... Mas... Ainda falou o técnico ainda. É isso aí. É isso aí. Na rede social é fácil. Começou, tu vai lá e bloqueia. Acabou. Não vai falar mais nada aqui na minha rede social. Tu vai lá e exclui o negócio. Não, tá certo. É por quê? Exato. Exatamente. Então o que tu faz é justamente isso. Na rede social, tu bloqueia, tu tira. O cara tá sentando, tá conversando, e o fulano começa a ir para uma linha aqui, para um assunto, começa aqui, e você fala, aí meu irmão, segue teu rumo que eu sigo o meu. Mas como é que tu vai fazer isso quando quem está indo para o rumo é o teu marido e você? Quando é teu filho está indo para uma direção e você, e aí? Exclui, bloqueia? O que eu faço? Porque a verdade é que nos relacionamentos sociais, você começa a entrar dentro de uma caixa tua, né? Ali só tem pensamentos que eu acho certo, que eu gosto de ouvir, assuntos que eu quero, e você fica ali. Mas é fácil. O problema é quando essa caixa chama-se família. Eu não posso tirar as pessoas dali porque pensam diferente de mim. Pelo contrário, ou eu aumento a caixa, ou eu me comunico. Aí que está o segredo. Mas o problema é que quando o contexto é familiar, aí que vem o grande problema.
Não é familiar, eu bloqueio. O Carlinhos já deu a dica. Agora, quando é familiar, exato, quando é familiar, sabe o que na maioria das vezes a gente faz? Vamos falar do marido e da mulher. Quando é filho e pai ou irmãos, é mais na fase mais adulta, né? Ali de jovem para frente. O que a gente tende a fazer? Corta a comunicação. Fica um quieto num lado da caixa e outro quieto do outro. É isso que acontece. E acha que vai resolver. Acha que vai acontecer um milagre. O conflito veio, o problema veio, a discordância veio, as opiniões vieram, ao invés de resolver, tirar eu não posso, bloquear eu não posso. Amém? Que a família não pode bloquear, irmão? Eu não posso bloquear. Então eu tenho que resolver. A forma de resolver é com a comunicação. Ao invés de me comunicar, eu me fecho, eu encerro a comunicação. Eu boto uma parede no meio, ou seja, cada um acorda com um bico, né? Desse tamanho aqui, e vai para um lado. Um dorme para um lado da cama, outro dorme para o outro lado da cama, e o filho já sai, não fala com ninguém para onde vai, com o pai, e o pai já também não quer saber também mais para onde vai, e corta o dinheiro, e começa a briga ali, a guerra fria, né? Você acordou, não vai falar comigo não? O pai com o filho, né? Cortei o dinheiro. Não fez o quê? Cortei a internet, mudei a senha, botei uma senha que só eu sei, e agora eu quero ver, tu vai ser obrigado a vir falar comigo agora, ainda que seja para pedir a senha. Aí começou a guerra. Perceberam que a solução, que era simples, que é uma comunicação eficaz, se tornou numa guerra, Carlinhos. Esse é o caminho, esse é o problema que a gente não pode entrar. Em 2023, né, ano passado, o jornal Estado de Minas fez um levantamento, né? Eu não cheguei a ver se o levantamento foi nacional ou se foi só no Estado de Minas, não sei. Dizendo os principais motivos pelos quais as famílias se rompem, mas no contexto do casal, né? Primeiro são desajustes sexuais. Na pesquisa deles, a maioria ficou nesse algum desajuste, algum problema de cunho sexual que causava a maioria das separações. E o segundo foram crises financeiras, algum problema relacionado com o dinheiro. E de fato, crise financeira afeta tudo, né, irmão? Quando está com problema, então, se controlar aí, não gastar mais do que ganha, controlar o cartão ali, isso aí é saúde. Isso é saúde. Não gastar mais do que ganha, não ficar parcelando em 1 milhão de vezes, porque a parcela não acaba, né? 1 milhão de vezes. Não parcelar coisas que são rotineiras. Isso é o perigo. Vou fazer compra esse mês, parcelei em 5 vezes a compra desse mês. Só que mês que vem, o que vai acontecer? Vou precisar fazer de novo, aí vou parcelar em mais 5, só que agora eu vou acumular 2 prestações. Olha o problema aí. E no outro mês? Estou pagando de 3 meses atrás, mano, não está nem na barriga mais. E eu ainda estou pagando, então parcelar coisas rotineiras é um perigo. Se vai parcelar, tem que ser coisas que não são rotineiras, com prazo enfim, isso não é finança não, né? Mas é um motivo que traz confusão na família, essa questão. E não, em hora nenhuma apareceu ali a comunicação. Só que eu já vi outros estudos antes que a comunicação sempre estava lá, no top. É porque eles não levaram em consideração que tudo isso daqui é causado por uma falta de comunicação. Desajustes sexuais, falta de comunicação, falta de sentar os dois, falta de conversar, de botar na mesa ali o que está acontecendo. Problemas financeiros, falta de comunicação, falta de sentar, falta de acertar. Olha só, mulher, tu gasta muito. Olha só, homem. É porque eu gosto de implicar. É porque é mais forte do que eu. Entende? Eu sei que eu não devo fazer isso. Mas, Carlinhos, é tão bom implicar, Carlinhos. Mas não vou implicar mais não. O homem aí é gastador e gasta mais, a esposa padrão, cuida certinho, coloca, acerta e faz, mas o marido não. Então tudo é falta de comunicação. Por isso que eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Já que comunicação é o problema, vamos falar algumas bases que vai ajudar a melhorar aí a nossa comunicação, né? Um problema grande é que a gente não busca ajuda, né? É sempre assim, que adianta, já cansei de falar, as coisas não melhoram, o problema sempre piora, e não tem jeito, já aconteceu de novo, e acaba que a gente se acomoda com o problema.
A gente começa a conviver com ele achando que ele é normal. Então, quando eu tenho um conflito familiar, quando é um conflito, eu não posso achar que esse conflito é normal. Eu não posso achar que Deus me fez o relacionamento lá no Éden, para que vivêssemos ali daquele jeito, sobrevivendo, né? Eu acho que alguém falou isso, acho que foi ontem, vocês falaram, mano, não sei. Sobreviver, não sei, eu vi isso em algum lugar. Nós não fomos feitos para sobreviver, não, mas para viver e viver bem, irmão. Antes de Deus colocar o primeiro casal lá no Éden, Ele fez todos os meios pelos quais o homem pudesse viver e viver bem. Ele plantou, Ele botou os animais, Ele separou o seco do molhado, Ele botou a lua, o sol, tudo e falou, agora que está tudo ótimo, vivam, e vivam bem. Então não é para a gente se suportar, não é para a gente se tolerar, não é para a gente, não, é para viver e viver bem. Então a gente não procura ajuda. E sabe por que a gente não procura ajuda? Porque a gente é orgulhoso. Esse é o motivo. É porque você acha no relacionamento, estou falando de, eu posso usar mais a questão do conjugal, marido e mulher, porque acaba que é o relacionamento mais intenso que existe, né, entre seres humanos. Mas são todos, tá? Isso acontece muito também, às vezes, com um pai com filho. Já tive amigos meus que tinham problema com o pai lá, mas eu estou vendo que a tendência, eu teria uma tendência, pelo que eu ouvi, mais de um lado só, que foi do filho, de que ele estaria certo, de que o pai realmente tem uma certa dificuldade ali na comunicação, no relacionamento. Não ouvi o pai, ouvi só o filho, tem a tendência. Mas eu também vi vários traços de orgulho no filho, que ele não via. Ele também tinha um monte de problema e não se dava conta, mas nem crente era, então era mais difícil ainda de você falar. Quando tu vai falar de perdão, que é uma coisa tão normal entre a gente, né? Pô, falar de perdão para quem não é crente, gente, é difícil. Eles parecem que eles alimentam aquela questão do orgulho, do eu não quero, para mim morreu e tal. Eles falam aquilo com prazer, é bem difícil falar de perdão para quem, tu tem que mudar o foco, não tem que falar a Bíblia, tem que falar que para a tua saúde emocional, a ciência diz, tu tem que mudar um pouquinho ali. Mas a questão é, o orgulho faz com que a gente não peça ajuda. A gente é muito orgulhoso, você acha que você está sempre certo e que o outro está sempre errado. Porque você é o adulto, então o filho está errado e você está certo. Porque você está certo, é a tua mulher que está errada. E o orgulho faz com que você só olhe para você mesmo. O orgulho traz o egoísmo, que você olha para você e você fala, mas ela não faz isso para mim, mas ela não faz isso por mim, mas ela não é assim, e você não olha que você também, aos olhos dela, é a mesma coisa. Ela diz a mesma coisa de você, Carlinhos, mas ele não olha, ele não me ouve, ele não... Aí fica nisso e não dá em nada. A gente precisa procurar ajuda para resolver. Uma outra base, primeira base é essa, procurar ajuda, é reconhecer de que eu preciso de ajuda. Não achar que conflitos na família é normal, de que você pode acordar, não se comunicar com teu filho e achar que isso é legal. Teu filho sai, some, não volta, não fala contigo, não tem nenhum momento ali, e isso é normal. Isso não é normal. Então procure ajuda. Segundo, devemos ser um time para lutar contra o problema. Time, juntos. Eu já vou logo para o terceiro, que eu já acabo essa parte. E o terceiro fala que o texto lá, que quando se casa, se torna uma só. Eu sei que a gente usa isso muito no contexto sexual, né? E de fato Paulo usa essa terminologia, quando vai falar do pecado da prostituição, de que quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Ou seja, essa questão de se tornar carne tem a ver, o contexto direto é o ato sexual, mas não é só esse. Se tornar uma só carne também é se tornar um time, na área física, sexual, mas na área emocional, na área espiritual. Então nós somos só um para cuidar das emoções mútuas. Somos um time para cuidar da espiritualidade mútua da família. Somos um time para cuidar financeiramente um dos outros. Somos um só. Por isso que é um dinheiro, uma emoção, uma espiritualidade, uma carne. Então esse é o contexto que a gente precisa guardar e entender quando se ouve isso. Então, uma vez que eu entendo que eu sou um time, e tem alguém da minha família que está brigado comigo, deu problema, irmão. Tu está indo atacar, aí tu vai passar a bola, o único cara que está sozinho na área, pronto para fazer o gol, é o cara que tu não está falando.
que tu não quer promover, aí tu não toca a bola para ele. Quem vai perder no final? Todo mundo. O time inteiro perde, Carlinhos. Não é só aquele que não fez o gol, é o time inteiro. Agora, quando eu entendo que é um time e que não está boa aqui a comunicação, a gente tem que acertar. Por quê? Porque está todo mundo indo junto para um mesmo alvo, para um mesmo objetivo. Todo mundo tem uma mesma intenção, que é fazer aquele time vencer, que é fazer o time prosperar, crescer. Então, quando eu olho para a minha família, no contexto de time, eu sei que se um membro tiver problema, o time pode falhar. Se o goleiro, irmão, tiver com problema, e começar a entrar um monte de gol, Carlinhos, olha o problema aí, formado. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que ajudar, eu tenho que reforçar. O goleiro não está bem, aí o zagueiro já recua, já fica mais atrás. O time ataca menos e defende mais para poder ajudar lá um dos membros que não está bem. Então, quando eu começo a olhar para a minha família, e não como um concorrente, mas como um parceiro que está jogando no mesmo time, a minha visão começa a mudar. Eu começo a ver as coisas de forma diferente. Eu tenho que ter isso em mente para que o diálogo aconteça. Para que o diálogo seja eficaz, eu tenho que ter em mente, somos uma só carne, somos um time. Eu preciso resolver esse problema, não está bom, está ruim, isso não está legal. Tenho que resolver, sou uma carne, sou um time, então bora, vamos junto. Vamos sentar e vamos dialogar. Amém ou não amém até aqui? Amém, glória a Deus. O diálogo, ele passa por um processo que é o do autoconhecimento, ou do conhecimento dos membros da família. Normalmente, pegando dois extremos, tá? Não vou falar de temperamento aqui não, até porque isso aí é coisa muito grande. Mas assim, o se conhecer no sentido extremo da coisa. No geral, nós temos a tendência de um dos membros ali, ele ser mais tempestuoso, ele ser mais empolgado, ele ser mais ativo, mais falador, masculino, né? Você tem essa tendência de um lado, e por outro lado você tem uns que são mais calmo, que são mais tranquilo, que fala menos. A gente tende também, quem está por fora, a achar que o tempestuoso aqui, ele é pior do que o que é calmo, mas muitas das vezes o calmo, ele é omisso. Ele está querendo, tanto quanto o outro está querendo não resolver o problema do jeito dele. Enquanto esse quer resolver do jeito dele, gritando, falando, é agora, e vamos e tal, o tempo inteiro, esse daqui está se escondendo, não quer resolver, quer jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas a sujeira continua lá. Então, um está errado e o outro também. Então eu preciso ter esse conhecimento. Enquanto uma pessoa que é mais tempestuosa, ela fala mais, ela é a pessoa, tá? Ela, pronto, posso falar no feminino agora sempre que eu quiser. Ela é a pessoa. Ela fala mais, a pessoa fala mais. Enquanto essa pessoa fala muito, ela acaba que, por ser muito tempestuosa, ela é muito tem as emoções muito aguçadas. Então ela se deixa levar muito pelas emoções. Então fala muito, e daqui a pouco está chorando, daqui a pouco, e enquanto que o outro, que é mais calmo, ele fala menos, guarda, e às vezes fala até na mente. Está falando isso daí, mas isso. Mas fala na mente dele. Ele acha que o outro vai adivinhar. Tem uma frase muito legal, que o único ser humano que pode se comunicar sem falar nada, o único ser humano que você precisa entender o que está sendo dito, adivinhar, sem que ele precise falar, é o bebê. O bebê sim. O bebê que começou a chorar, começou a mexer, tu tem que adivinhar o que está acontecendo sem falar. Fora o bebê, tem que se comunicar, tem que se expressar. O camarada que tem essa tendência mais calma, a tendência é ficar julgando dentro da sua própria mente, é mais racional. Tá chorando por quê? Tá chorando, e aí? Porque é o cara que mais calmo aqui, ó, mais frio, mais racional, mas é tão problemático quanto o outro. Porque enquanto um tem as emoções aguçadas, tenta resolver falando, o outro é mais frio, é mais indiferente e tenta resolver não fazendo nada, ficando quieto. Nos dois casos nada é resolvido.
Porque não é porque esse está falando que está sendo ouvido por esse. E não é porque esse está quieto que esse está compreendendo porque ele está quieto. Ele está quieto porque está satisfeito com alguma coisa. Porque eu falei isso, isso e isso. E porque, como se esse aqui estivesse adivinhando tudo. Não existe. Precisa haver a comunicação. Precisa falar. Precisa dizer o que está acontecendo. Já vamos entrar aqui em como fazer isso. Normalmente a pessoa que é mais assim, fria, pensa, não vai entender mesmo. Ou então, não adianta falar, já falei e não resolveu. Normalmente esses são os sentimentos que a gente tem. Então, assim, uma pessoa que é mais tempestuosa, ela tem esses descontroles na emoção. Costuma ser uma pessoa que fala muito bem, fala muito inclusive, mas ouve pouco. Dificilmente gosta de ser contrariado. Disse, falou, como se fosse verdade. Pessoas assim, normalmente, foram criadas, né, num ambiente no qual é estimulado essa questão da comunicação. Então, a pessoa já cresce assim, isso é inato, né? É defendido isso, a questão do se expressar, a questão do se comunicar, não no sentido que eu quero falar ali, não, mas do falar mesmo, do colocar para fora. A pessoa ela é incentivada a isso, então a pessoa faz isso o tempo inteiro, mas o problema é esse descontrole emocional, porque fala o tempo inteiro, acha que o tempo inteiro que está falando está certo, e não necessariamente está. É simplesmente um ponto de vista da única pessoa. Então, Provérbios 17, 28, falando agora de quem é mais calmo, diz que até o insensato passará por sábio. Eu queria chamar a tua atenção, porque eu mesmo, vendo essa mensagem, é que me chamou a atenção esse versículo. Eu falava desse versículo, mas sem compreender ele totalmente. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá como quem tem discernimento. Eu sempre achei que o cara que estava do lado de cá, do ficar quieto, fosse o cara que tirava onda. Do lado de lá que fala muito é o cara que está errado. Mas aqui, Salomão, você percebe que Salomão não diz que quem fica quieto é insensato, é sensato, é sábio. Ele se parece, ele está enganando. O cara está quietão aqui, é sábio, não, ele está enganando todo mundo. Todo mundo está achando que ele é sábio, mas ele é sábio? Não, ele só se parece. Ou é também, pode ser que seja, pode ser, não sabemos, mas não é o fato dele ficar quieto. Eu sempre achei que ficou quieto, tirou onda, é inteligente, então eu vou ficar quieto, eu pensava. Mas eu estou só enganando, estou só maquiando, porque o que é certo mesmo, o próprio Salomão fala disso quando te lê uma coisa um pouco mais ampla, é a comunicação eficaz. É os dois falarem, se ouvirem, acertarem o problema. Ficar quieto, eu vou enganar. Quem passa, imagina que você está passando, é muito comum. Você vê alguém quieto e outro falando, e você está passando. O que você vai dizer? Quem está certo, quem está errado? O que está quieto, ainda mais se manter uma cara igual a minha, que eu consigo enganar. Calma, ali, né, meio debochado, olhando para o outro. Isso é ruim, não sejam assim. É um pouco de falsidade, um pouco. Então, você engana o outro. Aí quem está passando e olha, como sábio é o homem que quieto fica, enquanto que a outra que como uma tagarela fala, incontrolavelmente está vermelha, bufando, está equivocada em suas falas. Mas não. Eu estou enganando, porque eu não estou resolvendo problema nenhum. Então é isso que Salomão está falando. Passará, eu grito feio aqui, parecerá, mas não é, só parece. Então temos que tomar cuidado. O camarada que é muito calmo, o que acontece com essa pessoa? Fala pouco. Mas o que ela está fazendo? Os problemas existem ou não? Existem. Estão sendo resolvidos? Eu ficando quieto? Não. O que está acontecendo com os problemas? Se acumulando, e você ouvindo quieto e acumulando, e ouvindo quieto, acumulando, chega uma hora, você não aguenta mais ouvir, você vai e fala. Aí o que você fala? O que está sendo tratado naquele momento, o que foi o problema da semana passada, o problema da semana retrasada, aí você fala, tudo de uma vez só.
E aí, resolve? Aí tu falou tudo, resolveu. Você acha que o outro que está falando ficou feliz com tudo que você falou? Aí o outro vem rebatendo o que você... Aí, irmão, aí acabou. Aí corta a comunicação. E de novo não resolve nada. Então o problema da pessoa que é mais calma é justamente guardar os sentimentos, é não resolver o problema. Esse que é o problema. E um problema também de quem é calmo, falando agora no relacionamento mesmo, tá? Seja o que for, familiar, é os limites que não existem. Acaba que um não coloca limite no outro, acaba que o que tem emoção acha que o tempo inteiro tem que estar lá em cima, e o que não tem, e não existe um limite. Calma aí, tem um limite para tudo. Você está falando pra caramba, mas olha só, é isso, isso e isso. Você tem que interromper o teu silêncio. A pessoa que fica calma, até para não ter espaço, né? E acaba também que essa pessoa que é bem silenciosa, como ela é muito racional, acaba que ela é pouco empática. Ela dificilmente ela se envolve realmente no que está acontecendo, porque muito comum dessa pessoa que está inquieta não está ouvindo uma palavra do que está vindo de fora. Então no final das contas ela não sabe o que está acontecendo. Então como que ela vai ser empática? Como que ela vai entrar naquele conflito se ela nem ouviu? Se depois de meia hora quem está falando fala e pergunta o que eu falei, o que tu vai responder, irmão, se você for calmo? O que costuma acontecer? Se é que isso já aconteceu contigo, às vezes nunca aconteceu. Às vezes eu estou contando aqui algo irreal para você. Não sabe nada do que foi falado. Por quê? Porque a mente está em outro lugar, não está ouvindo, não tem comunicação. Então, a ideia nessa manhã é te despertar para a importância disso. É te despertar para a necessidade de mantermos um relacionamento. Agora, então vamos lá. Como ter esse relacionamento? Primeira coisa que eu considero importante, que tem muita coisa, né? Não dá para falar tudo mesmo. Eu fui separando algumas coisas que eu achava legal. Uma coisa que eu acho bom é que a nossa linguagem corporal, ela diz muito sobre nós. Então, na comunicação, precisa existir uma linguagem corporal. O que acontece na maioria das vezes entre o casal, quando estão brigados e quer se comunicar? Um está na cozinha, o outro na sala. Um está sentado num canto do sofá, quase em cima e o outro do outro lado. Não existe uma linguagem corporal. Um está andando, falando e fazendo, e o de costa, e o outro está falando lá. Enquanto você está falando, tu vai atrás de quem está falando. Aí quando para de falar e o outro fala, você vira e é o outro que vem falar atrás de você, que você... alguma coisa do tipo, irmão, ou nada disso com vocês? Então a linguagem corporal sentou, o toque. Agora já é dica, pastor. O que eu estou falando é o que dá certo, irmão. Se você não quiser seguir, não siga. É problema teu. E continua achando que o jeito que você se comunica vai dar certo. É contigo mesmo. Agora, marido e mulher, lembra? Não é estranho. É marido e mulher. Você sentou numa mesa, num sofá. Você encostou. É um pai com um filho, é um irmão com outro. Você teve contato, imagina que você teve contato, ó que legal, comunicação em família. Imagina, ali parece ser marido e mulher, né? Pela aliança, Contato, então, aí você bota em pauta o que está acontecendo ali, encostou no outro, olhou nos olhos, porque normalmente a comunicação é você olhando para o outro, apontando para o outro, mas você fez isso, mas ela fez aquilo, mas ele, e você não faz assim, e você não cuida das crianças, e você não faz compra, e você gasta tudo, é sempre assim. É sempre você, nunca é o outro dizendo, eu realmente não tenho cuidado, não, é sempre você não cuida, você não faz, você não joga o lixo fora, o banheiro está sujo porque você não limpou, e a casa está vazando porque eu falei há uma semana para consertar e não consertou, é sempre assim, não existe um diálogo de se sentou, tocou um no outro, irmão, tocou, já começa, não sei se é porque eu gosto mais do toque, né, eu sou do toque, daquela linguagem lá, contato, Carlinhos, encostou, falou, olhou olho no olho, né? Aí falou um pouco alto, a primeira coisa que tem é largar a mão do outro, né? Segura de novo, amarra, bota a corda, amarra. A linguagem corporal fala muito.
Que a linguagem corporal está mostrando o quanto vocês estão dedicados, o quanto você está interessado, o quanto você quer aquela comunicação, que aquilo dê certo. Sentou, se tocou, olhou, acalmou e começa. Então isso é uma das dicas importantes. O momento também de começar a conversa é importante para o diálogo. Às vezes quer que o diálogo aconteça no meio de uma gritaria, no meio de uma confusão, com pessoas que às vezes não é para estar ali, às vezes o filho não é para estar na hora daquele diálogo, às vezes é no ápice do negócio que você não tem realmente cabeça, às vezes não é o melhor momento mesmo. Às vezes é melhor, olha só, daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, já acalmou os ânimos. Então, quando chegar em casa, a gente volta a falar sobre isso. Não adianta falar isso aqui agora na rua. Como é que eu vou falar na rua? Então, o local, além da linguagem corporal, o momento, o local também, mas a hora certa para se falar, uma hora que você está em condições de falar, de ouvir. Tem gente que é mais do dia, tem gente que é mais da noite, tem gente que quer falar 2, 3 da manhã. Não, que eu tenho que resolver agora, mas o outro não está nem te ouvindo. Você sabe que quem não é da noite, quem é do dia, o cérebro, quando vai batendo ali 11, o cérebro vai fechando, vai pifando. A pessoa não consegue raciocinar, não consegue resolver conflitos naquele horário, porque fisiologicamente ela é do dia. Então não adianta você querer, não, é que tem que resolver agora 3 da manhã. Não vai resolver. Tu tem que entender, não, agora eu não consigo, vamos dormir. Não consigo dormir, então ferrou. Eu tenho que dormir, descansar. Amanhã eu acordo bem, tomo um café, lavo o rosto e a gente conversa. Mas hoje não dá. Então assim, o momento também tem que ceder um pouquinho. As pessoas têm que ceder, os dois têm que ceder para ver o melhor momento, melhor hora, o melhor lugar para que aquela comunicação aconteça de forma eficaz. 51. Há tempo para tudo, Carlinhos, isso aí, há tempo para tudo, até para o melhor momento para esse relacionamento. Então, aí dito isso, estão comigo até aqui? Eu sei que já está 52, já estourou, mas já cheguei nos finalmente já, tá? Outra palavra aqui de Provérbios 15, que eu não falei, que é importante, que a gente conhece muito, né? Essa não tem nada de novo não. É que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Também é outra coisa importante quando se fala de comunicação. A comunicação, ela não é para ofender o outro. A comunicação é para dizer o que está acontecendo, como você está se sentindo diante daquela situação. A comunicação não é para apontar por outro, porque palavra branda acalma o furor, mas a palavra ríspida, dura, o dedo apontando para o outro, o que faz? Suscita ira. Então, quando eu estiver me comunicando, eu tenho que não apontar palavras assim como, expressões como, você nunca faz isso. Caraca, será que nunca mesmo? Mas você sempre faz aquilo outro. Será que é sempre mesmo? Então são palavras assim muito fortes que na comunicação elas podem ser dispensadas. Porque não existe o nunca nem o sempre no contexto familiar. Todo mundo de certa forma está ali. Então eu preciso começar nessa comunicação a falar do problema. E vem uma outra dica. Não adianta querer lavar a roupa suja do ano. Qual é o problema mais latente? O que está incomodando mais? É isso? Vamos tratar disso. Outro dia, com calma, outro momento, eu vou tratar da outra coisa. Porque se você quiser colocar tudo, aí não dá, irmão. A gente não consegue resolver. Numa reunião, quando a gente bota pautas, numa reunião, qualquer reunião que você vai fazer, você tem pautas. Você bota lá, tem que tratar disso. Aí tu vai, qual é o mais importante aqui agora, mais urgente? É essa, então vamos tratar disso. Se der tempo, a gente trata das outras, se a gente tiver cabeça, se a gente quiser. Se não, a gente marca uma outra reunião. Porque não dá para você falar tudo de uma vez e no final das contas não resolve nada. Então, trata daquele assunto. Resolveu? Vai para outro. Então, o assunto é o quê? O assunto é que o marido não ajuda a esposa em casa. O assunto é que o filho está desorganizado, não quer arrumar o quarto, não contribui lá, levando o lixo para fora. Qual é o assunto? O assunto é esse.
Não vou ofender o outro. Eu não vou dizer você nunca faz isso, você nunca faz aquilo. Eu vou dizer como eu me sinto diante daquilo. Eu de chegar em casa e olhar o quarto da criança todo bagunçado. Eu acabei de arrumar no dia anterior, fiquei ali 1 hora inteira. Então eu vou dizer, poxa, quando eu cheguei em casa, que eu vi aquilo, depois de ter passado 1 hora arrumando, para mim você não está valorizando o meu serviço. Então, olha como eu estou dizendo o que eu me sinto. Não, você é um bagunceiro, você não faz nada, não contribui com nada nessa casa, chega aqui, bagunça tudo. Perceberam a diferença? De eu apontar porque o outro só faz o outro, e eu falar do que eu me sinto? Então, a resposta precisa ser branda para poder acalmar o furor. Então, você diz como se sente. E nesse relacionamento, escolhi o momento certo, não vou ficar acusando o outro, vou escolher um assunto, vou manter ali a minha linguagem corporal. Fiz tudo isso. É importante que, se você vai falar, que o outro seja quem vai ouvir. Então, vocês vão entrar num acordo. E é importante seguir esse passo a passo, sabia? Porque se você falar assim, olha só, vamos conversar? Vamos aqui uma comunicação eficaz. Mas olha, eu vou ser dessa vez o cara que vai falar e você vai ser o que vai ouvir. Ok, não quer dizer que isso vai ser sempre. No outro dia pode falar do mesmo assunto, no outro momento, e vocês trocam os papéis. Mas naquele ali, deixa ser o que vai falar, o que vai falar. E o que vai ouvir, o que vai ouvir. Pronto, então fala como você está se sentindo, qual é o problema. A pessoa vai dizer, falou, tudo que estava se sentindo. E depois que a pessoa falar, vem o segundo passo da comunicação boa. Sabe qual é? É você que está ouvindo repetir, mas não repetir como se fosse um papagaio, não. É você realmente entrar naquilo. Porque é muito comum na comunicação uma pessoa falar e não ser necessariamente o que os outros estão ouvindo. Isso é muito comum, sabia? Até numa pregação. Eu fico aqui 1 hora pregando, daqui a pouco alguém vai me dar o feedback. Ouviu totalmente diferente do que eu falei. Às vezes ouviu até melhor, às vezes você pregou muito bem, porque a pessoa ouviu outras coisas boas lá que não foi o que eu falei, não. Foi Deus que pregou no ouvido da pessoa. Então tem muito disso, da gente falar uma coisa e a pessoa entender outra. Então essa parte é importante. A pessoa, entendi, então você se sentiu desvalorizada. O filho falando para a mãe, porque você arrumou meu quarto todo e eu depois baguncei tudo em 10 minutos que você ficou 2 horas. Entendi que isso está te sobrecarregando, que é um tempo que você poderia passar junto, vendo um filme, não sei o que lá, e você teve que passar arrumando o meu quarto. Tô pegando um exemplo bem simplesinho, tá? Eu sei que no contexto ali, às vezes, de marido e mulher, o negócio é mais complicado que isso. Mas é só para exemplificar mesmo. Então, olha só como que agora um falou tudo que estava sentindo sem apontar o outro, e o outro agora está repetindo. Repetindo o quê? O que ele ouviu. Entendi que você ficou assim, você se sentiu assim por causa disso. Esse meu ato te fez sentir assim. Pronto. Você já demonstrou ali, o outro se sentiu ouvido. O outro viu que você entendeu a questão. Aí vamos para o terceiro e último passo, que é simples para a comunicação ser efetiva. É buscar ali realmente uma solução. Pode ser que seja só um desabafo e não tenha solução. Simplesmente um falou, outro ouviu, amém. Pode ser que não, pode ser que mudanças tenham que ser tomadas. Aí você vai ser empático ali. Quem estava ouvindo vai ser empático. Tá, entendi. Realmente isso daqui precisa ser melhorado. Me desculpa. Ou, poxa, vou fazer diferente na próxima vez, não vou mais bagunçar, vou fazer assim. Olha, você já não só dizendo o que ouviu, o que a pessoa fez, como se comprometendo a mudar aquilo. Amém. E se não mudar, irmão? Volta a falar, você falou isso, volta a ser o diálogo. O importante é ter sempre o diálogo. Não, mas tem mais um monte de coisa para resolver. Não, mas hoje está bom, isso aí já foi pesado, amanhã a gente continua. Pronto, amanhã continua a falar de um outro ponto. O importante é se comunicar. O importante é não fingir que nada aconteceu. É claro que isso a gente poderia desmembrar em passos bem práticos, mas aí isso é tratado caso a caso quando alguém precisa. A questão aqui é, reconheça que se tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Se identifique, se reconheça se você é uma pessoa tempestuosa, se é mais calma. Entendam que vocês são um time, nós somos um time, a nossa família é um time. Entenda isso, entenda que a comunicação, para ser efetiva, para ser eficaz, um precisa ouvir, outro precisa falar. Quem está falando tem que dizer o que sente, não acusar, não apontar o dedo para o outro. Quem está ouvindo precisa demonstrar que entendeu o que foi falado e que está disposto a fazer algo para modificar aquilo. Porque se a pessoa está sentindo, não tem certo ou errado.
Não é você quando for falar, não, mas aquilo que você falou é isso, isso. Não, não é para se defender. Se a pessoa está sentindo aquilo, não existe certo ou errado, existe o que ela está sentindo. Se ela está sentindo, eu vou fazer algo para que ela pare de sentir aquilo. Entendem? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ver que tem meios para pessoas diferentes, pensando diferente, conseguir viver bem em harmonia, através da comunicação. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu terminei na hora. Agora é o pessoal aí dos avisos que vai demorar. Mas eu terminei na hora. Terminei exatamente às 11. Você ora comigo? Para que Deus melhore a sua comunicação, melhore o seu relacionamento com a tua família. Se você estiver perto da sua família, você pode se aproximar dele ou dela, seu filho, se tiver aí. Filho não, que é com geração vida, né? Mas se tiver só se for maior também. Se tiver aí, entre irmãos, você pode se aproximar, pode dar as mãos, só quem é da família, tá? Por quê? Porque é um ato realmente de união. É a hora que a gente vai orar para que Deus melhore o nosso relacionamento. A gente ficou um mês aqui, o mês inteiro de maio, falando sobre relacionamento, não é à toa. É porque a gente sabe que precisamos melhorar. Agora, eu preciso entender isso, se tiver algum problema. Eu não posso chutar o balde, achar que não tem jeito, achar que não dá. Dá sim, é possível, com a ajuda de Deus a gente consegue. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, uns pelos outros. Eu oro, Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas famílias aqui representadas. Oro pela minha própria família, pedindo que a sua mão, Deus, esteja sobre nós, esteja sobre cada lar, que venhamos melhorar, Deus, os nossos relacionamentos, em especial a nossa comunicação. Que nós venhamos ter uma comunicação de fato eficaz, que funcione, no qual um fala, outro ouve, na qual o problema é solucionado. Que venhamos nos conhecer, Deus, entender o nosso jeito e saber lidar com ele. Ah, Pai, ajude-nos. Ajude-nos a ter a família que o Senhor sonhou, os propósitos que o Senhor tem para a nossa família venham se cumprir na sua totalidade. Ajude-nos nisso. Ah, Pai, que o teu Espírito esteja no nosso lar. Que os nossos filhos venham crescer, Deus, te amando, te temendo. Que o amor do marido pela esposa e vice-versa venha crescer, venha aumentar. Que a união, Deus, que cada família venha entender que é um time. Que juntos, Deus, com a tua ajuda, precisamos avançar, precisamos crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos. Ajude-nos a ser a família que o Senhor deseja, que o Senhor projetou, planejou, Pai. Em nome de Jesus, que todas as investidas do diabo, Deus, não venham prevalecer nos lares. Que Satanás não venha encontrar lugar, Deus, na família do meu irmão, da minha irmã. Começamos como texto base lendo que nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra as investidas do diabo. Ela é contra principados e potestades. Ela é contra os poderes e autoridades que se levantam, Deus, contra aquilo que o Senhor instituiu, que é a família. Por isso repreendemos toda a investida do mal, toda a tentativa do diabo de tentar minar, de tentar trazer desunião. Nós repreendemos. Que a sabedoria do Senhor, que o amor do Senhor, que a paz do Senhor reine sobre os lares, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa música é boa para gente cantar agora na oferta, né? Pode sentar, deixa eu te dar alguns avisos bem rápidos. Tá. Segura o seu dízimo, a sua oferta, para a gente apresentar ao Senhor. As mulheres empreendedoras, a Elaine pede para avisar